Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Colab. Meu nome é André Wallace e hoje a gente vai falar sobre podcast. Eu visitei um estúdio de podcast chamado Badalando Produções. Eles atuam como uma gravadora, mas também atuam como um estúdio para podcast. Eles têm esses dois cenários lá e a gente vai mostrar tudo em detalhes aí para que você que está pensando em montar seu estúdio e montar, sei lá, alguma coisa para produzir conteúdo, conheça com mais detalhes. Lembrando que se você tiver precisando de uma consultoria para montar o seu estúdio, de repente para montar um estúdio na sua escola para dar videoaula, ou tem uma academia e quer montar um cenário lá para produzir aula ao vivo, você pode contratar a minha consultoria e vou deixar os links, todos os contatos na descrição. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou lhe passar os melhores equipamentos. Vou montar uma tabelinha para você com os links, tudo bonitinho, com os melhores equipamentos para que você monte o seu setup de acordo com o seu orçamento. Então funciona assim, se você falar, André, eu tenho até 10 mil para investir, eu vou montar a tabelinha com os melhores equipamentos para esse custo que vai se encaixar como uma luva na sua necessidade. Então eu vou poupar seu tempo. E é isso aí, pessoal. Dado o recadinho, todos os contatos na descrição do vídeo. Vamos para o conteúdo que tem muita coisa legal aí. Eu vou deixar vocês com o David e eu vou ficar atrás das câmeras conversando com ele, certo? Valeu! Estou aqui com o David e ele vai nos apresentar o estúdio dele aqui, o estúdio Badalando. Uma das marcas de eventos mais antigas do estado, né? Não teve? A gente tem 20 anos de atuação na parte de entretenimento, eventos e música. Então, são 20 anos aí na batalha. Muito perrengue aí no ramo cultural, né? Exatamente. E aí você montou um estúdio, vocês começaram aqui a montar um estúdio de podcast mais ou menos quanto tempo? Então, aqui a Badalando, só para a galera entender primeiro o contexto, a gente é uma produtora de eventos, né? E há mais ou menos 10 anos a gente está exclusivamente nesse mercado. Há 20 anos atrás a gente começou como um portal de internet, né, levando fotografias para a internet numa época que não se tinha equipamento digital, né? E a gente evoluiu da produtora de eventos para a primeira gravadora daqui de Sergipe. E com o advento da gravadora a gente começou a receber muito pedido de começar a fazer podcast, porque a gente tem alguns estúdios que a gente vai mostrar aí para vocês na parte de áudio, e aí todo mundo achava o estúdio bonito, queria gravar um podcast, e aí a gente se rendeu essa nova tendência, logo, né? Vamos montar logo esse negócio, e aí a gente fez uma sala específica para produção audiovisual para a internet, que engloba também o podcast. Tá, essa aqui é a recepção, né? Tem um sofazinho, você relaxar aqui quando você quando você chega e tal. A gente acabou de fazer essa reforma, ainda o projeto não está finalizado, então ainda tem bastante intervenção. Basicamente vocês só vão ver assim, a estrutura pronta e pintada, mas decoração, interações que a gente vai ter aqui do projeto ainda não estão prontas, mas já vai dar um pouquinho de gás para vocês conhecerem um pouquinho que é a Badalando. Eu já digo logo, vai ter uns posters aqui, né? Vai ter marcas, vai ter desenhos, o teto vai ter outras intervenções, vai ficar bem bacana. Beleza, vamos voltar aqui e vai gravar tudo. Vamos lá conhecer o estúdio? Vamos lá, vamos embora. Antes eu quero mostrar um pouquinho do escritório, para vocês entenderem como é que a gente trabalha aqui. Bom, esse é o primeiro corredor de acesso às salas, então assim, só para vocês visualizarem. Essa parede aqui não é verde, não é à toa, que aqui todos os artistas que trabalham com a gente, que hoje é em torno de uns 60 e poucos, vai ter as fotos deles aqui. E ganham muito dinheiro, né? Nos streams, aí é no stream, verde, aí dinheiro. E aqui é a nossa primeira sala, que é a sala de reunião, que a gente está esperando chegar o mobiliário, mas dá para vocês terem uma noção aqui. Então, nossa sala de reunião. Você fazer planejamento dos artistas. Não sei se tem abertura aqui para tudo, mas eu tiro uma foto depois. Mas tem uma TV, tem aqui uma pintura. Aí vamos ver mais uma sala aqui. Aqui tem mais ou menos quantos metros? Aqui essa sala tem 3 por 3,5. Beleza. 3 por 3,5. Vamos lá. Aí aqui é a nossa sala do comercial, que é Vanessa, que trabalha aqui comercializando os nossos produtos. Uma salinha mais enxuta para uma pessoa só.
Aí é uma salinha É uma salinha para a pessoa básica. trabalhar, né? O comercial gerar. E aí a gente chega no nosso primeiro estúdio, que é o estúdio de audiovisual, né, de produções para a internet, que engloba o podcast. Bem iluminado. Ó. Beleza. Vamos dar uma passada primeiro pelo cenário e depois a gente vai para os equipamentos. Pronto. Aí tem essa sala aqui que a gente faz tanto o formato podcast como qualquer outros produtos para audiovisual, para internet. E aí agora vamos Ó, só para um detalhe, não falei dos quadros aqui, que até uns quadros bonitinhos aqui. Isso aqui ele fez... Já vou adiantar esse spoiler aqui, mas isso aqui é um negócio do... para não ter eco no som, né? Na verdade, todos os nossos estúdios são preparados com uma proteção acústica para a gente ter a qualidade do som realmente bem. Vocês podem perceber que a gente estava falando na sala de reunião que não tinha nada. Vocês já viram um reverb e aqui você já está mais sequinho, né? Então a gente priva muito pela questão da qualidade sonora que a gente entrega para os nossos clientes. Então todos esses quadros artísticos que vocês estão vendo aí com a arte do incrível Thiago Neumann, que é sergipano, inclusive é um ilustrador que faz ilustrações até para Adobe. Aí ele cedeu, né, para a gente esse trabalho que fala muito da nossa cultura sergipana e a gente aproveitou para dar uma cor, uma vida mais nos nossos painéis acústicos. Todos que vocês estão vendo aqui tem uma função acústica, entendeu? Beleza, vamos lá. Vamos conhecer mais aqui. Bom, tem uma copinha aqui com luz natural que a gente fez aqui para ficar mais de boa. Mas não quando chove, né? Aí tem como fechar lá. Não, ele é fechado. Ele só a luz, só a luz que é natural. Aí eu tenho o banheiro da gente que é legal também, porque conta um pouquinho da história das coisas que a gente já fez. Parece um banheiro de balada, casa de show, né? mesmo, né? Todos esses eventos aí foram eventos que a gente produziu. Já se distrai com pôster. Realmente a galera demora para sair daqui. Os artistas ficam se procurando, se eles estão aí e tal. Bom, essa aqui já é a minha sala, onde eu faço o atendimento dos meus clientes, onde eu realmente trabalho. Essa salinha que a gente fica aqui. Bonitinha. Dá para gravar conteúdo aqui também. Dá bastante. E agora a cereja do bolo, que é o estúdio da gravadora, onde a gente grava os nossos artistas. Você não usa ele para podcast aqui, não? Não. Comecei aqui os podcasts, mas como a gente tem uma demanda muito grande de gravação de artista, aí eu fiz aquela sala só para contemplar esse formato. Coisa boa. Aqui é a nossa sala de captação, aí vocês já podem perceber também que é um tratamento já diferente, a voz já está mais sequinha, sem reverb e tal. Então essa é a sala que a gente tem assim um tratamento mais perfeito, vamos dizer assim, para você ter um resultado de áudio com muita qualidade. Então essa sala a gente faz qualquer tipo de gravação de áudio profissional, né? Então Já dá para o artista gravar o CD, mas se ele quiser gravar aquele DVDzinho acústico para colocar grava no YouTube... também, exatamente. Já aí fica a gente aqui, tem bonitinho. essa sala aqui para trazer esse áudio aí com a maior clareza e continuando também a nossa estética de trazer elementos sergipanos da nossa cultura. Isso é o mais legal daqui, velho. É. Assim, os equipamentos são legais, mas assim, essa parte, esse detalhe É a cultural... personalidade, né? É o que nos difere, tipo assim, esse quadro aqui desse jeito, você só vai ver aqui na Badalando. Não adianta, não vai ter outro estúdio de que vai ter. qualquer outro estúdio do planeta, só vai ter aqui. Exatamente. Tem outras obras de artes aqui também, né? Que são os faróis, né? Que a gente tem, o da Coroa do Meio e o do Mercado, né? O relógio do Mercado. Então, quem assim, conhece Aracaju... já abriu esse negócio. E o objetivo foi justamente as pessoas que vêm produzir aqui, eles ficarem conectados com a nossa cultura, né? Então, se eles se inspirem que o artista sergipano está dentro de símbolos que fazem parte da nossa cultura, que ele não se esqueça disso, né? Que ele não perca a sua sergipanidade. Esse é o nosso objetivo. Faz sentido. E aí aqui nessa sala, né? Como a gente também faz algum material de clipe, audiovisual, então ele tem alguns tipos de iluminação, eu posso colocar... Aí eu joga posso... aí. Você botou uma mais escura, não foi? Eu posso fazer assim, um negócio mais intimista. Acústico MTV aqui, ó. Um negócio mais de boa. Aí eu posso... Aqui aí não serve não. Agora ficou mais azul aqui, não foi? Porque é mais branco e tal. Aí fica posso mais amarelo. colocar também aqui alguma coisa mais pontual.
Ah, um RGBzinho. É, entendeu? Deixa eu acender aqui também. O ruim é controlar daí, né? É. Se pudesse controlar por um... Tem como controlar por um app aí, não? Tem, mas daria um trabalhinho mais. Mas, por exemplo, a gente pode fazer, não sei se vai pegar aí legal, mas pode dar um Pô, não, climinha. já dá um clima, pô. Se eu usasse aqui Entendeu? um fundo, Ó. de repente você tem um... Entendeu? Depende do seu tipo de conteúdo, né? Já se encaixa. Tipo assim, aí eu vou gravar um artista, ele quer já... Quer um climinha, quer uma parada. Eu vejo mais ou menos a cor que o artista gosta. Às vezes pra gravar, né? Tipo, o cara não quer gravar tudo claro, né? É, entendeu? Não quer relaxar. Quer gravar mais de boa, então tem um pouquinho de luz aí que a gente pode o fazer. vermelho é mais tenso, o vermelho é mais tenso. Pode fazer Essa bateria aí, você faz uns solos de vez em quando? Não, essa bateria aí, na verdade, é uma bateria que geralmente a gente tem para gravar no estúdio, mas o baterista fica livre também de trazer a dele, né? Porque a gente não grava a bateria nesse formato, a gente deixa realmente no meio da sala, para poder pegar toda a parte acústica da sala. E aqui é um estúdio só de gravação de áudio, entendeu? A gente não faz ensaio, essas coisas, entendeu? Entendi. Vamos lá agora na parte técnica. Eu sei que você usava para desestressar não, de vez em quando. Não, eu sou baixista, eu ligo baixo. Não, mas é só bater bateria, só socar umas peles já... E aqui é a nossa técnica, onde a gente faz, né, toda mix e master do que é captado lá, né? Os monitores aí, ó. Dos monitores da QRK, nossa parte de interfaces, entendeu? Qual interface é essa aí? A gente usa aqui a Claret 8 Pré da Foxrite, né, e um MK2 também da Foxrite. São materiais assim de extrema qualidade sonora, né, e bem versátil. A gente faz 16 canais, a gente colhe 16 canais simultâneos aqui com esse material. A gente usa o sistema iOS aqui, né, mas a gente mandou produzir um Hackintosh para que a gente pudesse usar softwares de gravação que basicamente são melhores funcionais no sistema iOS. A gente usa aqui o Pro Tools, que é o software mais profissional hoje do mercado, né? É o software, inclusive, mais robusto, mais popular, que tem os melhores recursos. E essa sala já é uma sala extremamente preparada para essa pós-produção, né? É uma sala que você tem difusor, toda essa quantidade de arte que vocês estão vendo tem uma função acústica, né? A gente só colocou as imagens, as artes, para realmente trazer essa sensação, essa personalidade que eu falei para vocês, né? Mas tudo tem função acústica aqui. Dos estúdios que eu fui, eu posso falar com tranquilidade que esse foi o mais, assim, não vou dizer é o de melhor infraestrutura, mas o de melhor decoração, assim, de longe. Porque a gente teve o cuidado de não ser uma coisa apenas comercial, apesar de a gente ser uma empresa, vocês puderam ver que tem toda uma estrutura. Tem uma gaveta ali cheia de boletos ali, né? Por aí também. Mas a gente fez essa preocupação de o cara vir aqui e ver coisas só que vai ver aqui na Badalando, entendeu? Até pra vocês também, né? Porque vocês estão aqui o dia todo, tem que estar legal, né? Exato. E os artistas, né? A gente trabalha com arte, a gente trabalha com evento, com entretenimento, né? Mas vamos lá pro nosso estúdio de podcast. Que esse é o foco aqui. E aí, Aí quando tá gravando, né, tem o controle pra galera não entrar assim de qualquer jeito, pra não atrapalhar a gravação. Essa é a luzinha. E aqui também, mesma coisa pra galera não entrar. Agora... Não, então pega aqui. Tá gravando aqui, ó. E aí, beleza? Vou deixar gravando pra ninguém entrar aqui. Beleza, vamos começar pelos objetos de cenário. O que é que você optou aqui? Qual o tamanho dessa sala, mais ou menos? Então, essa sala, ela tem 3,80 por 3,20, certo? Essa sala tem. Não é uma sala das maiores, né? Não é uma... Porque, na verdade, veja, a gente otimizou muito o espaço, né? Não sei se já estão vendo, assim, as câmeras que a gente não utiliza tripé. A gente tem todas as câmeras na parede, justamente para ganhar esse espaço. E era uma sala que a gente tinha estava ociosa aqui no escritório, e a gente começou a receber essa demanda e a gente começou gravando os podcasts lá no estúdio de captação que eu mostrei para vocês. Só que aí você tem que botar a mesa, tirar a mesa, só que a gente tem que montar e desmontar, né? E a demanda de podcast começou muito. Eu acho que a nível de podcast em Sergipe
né? Um dos primeiros a começar a fazer foi a gente com um podcast de Agabas. Né? Foi quando 2020, na pandemia ainda, entendeu? E a gente começou, a gente começou a fazer lá no estúdio, que ele viu e achou bem legal, e eu também provocamos ele a fazer e ele topou. E a gente, inclusive, nem tinha os equipamentos, a gente começou testando, contratamos uma produtora e tal, e aí a demanda só começou a aumentar e a gente, não, vamos fazer esse investimento. A gente já tinha expertise da questão do áudio, né? E a questão do vídeo a gente começou a estudar e a gente, assim, cada vez mais vem aprimorando foi se desenvolvendo. Desenvolvendo. Eu acho que a melhor forma de você montar estúdio é assim, cara, você não chegar com tudo pronto. Você vai de acordo com a maré, vai analisando. Exatamente. Porque eu vejo uma galera assim, vou pegar por alto aqui, por alto. Para você fazer um investimento desse, aqui é uns 50 mil, assim, tranquilo. A gente gastou aqui... Eu digo assim, para a pessoa montar um estúdio de podcast. Não, esse do jeito que está aqui, a gente gastou 125 mil. Para você começar um estúdio de podcast assim, vou montar um negócio, você vai gastar uns 50 mil no mínimo. Por aí, vou comprar câmera tal, né? Uma coisa que eu percebi, né? Aí você tem aí ninguém tem 100 mil, 50 mil para gastar, vamos montar esse negócio. E é o que eu percebi, por exemplo, a gente recebe muito pedido de orçamento, de projeto e tal, e a gente percebeu que o criador de conteúdo, na verdade, ele, tipo assim, ele acredita naquele conteúdo, mas ele ainda é um projeto, ele não tem a certeza se aquilo vai dar certo ou não. E aí muitos primeiro até a gente orienta a fazer um piloto para entender se está no formato que ele quer, até realmente começar a fazer. E aí eu sempre falo, cara, a gente criou isso aqui no formato de aluguel, desse espaço, justamente para que você, produtor de conteúdo, tenha a possibilidade de fazer um teste e saber se o seu projeto de fato vai ser rentável, se não vai, se vai ser da forma que você quer, antes de você fazer qualquer investimento. Porque a galera tem a referência do Flow, a referência do Podpah, mas até eles chegarem naquela estrutura lá, eles foram fazendo, acontecendo, até os caras ter já o têm 10 anos de produção de conteúdo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente criou isso aqui de uma maneira que o produtor de conteúdo, primeiro, tivesse uma qualidade muito boa da entrega do produto dele, realmente profissional, que tivesse um ambiente que ele pudesse receber qualquer pessoa. Aqui a gente já recebeu governador, aqui a gente recebeu vários políticos, artistas, então a gente tem uma estrutura legal para receber, porque você, enquanto host, a pessoa que está convidando, né, uma pessoa para participar do seu projeto, você vai tratar essa pessoa bem, então a pessoa tem um lugar legal para esperar, tem um café, tem uma copa, tem um banheiro legal, então tudo isso faz diferença, essa estrutura. Não é só sentar aqui e gravar. Não é só câmera, luz. Não é só câmera, luz, entendeu? Então, assim, a gente fez realmente um projeto, né, um produto profissional para quem quer produzir, por exemplo, podcast. Eu mesmo, particularmente, né, eu optei por ir comprando as câmeras e microfone aos poucos e não ter um estúdio e trabalhar com podcast em lugares aleatórios. Perfeito. Qual o risco, qual o ganho que eu tenho disso? Eu não tenho um aluguel, não tenho esses custos fixos, mas eu também não tenho a infra. Eu tenho que estar... E toda a gravação a mão na roda para montar, para desmontar, tal. E tem público para isso. Tem público que o cara quer gravar dentro da empresa dele, dentro do escritório. Por isso que eu montei assim, tipo, vamos gravar lá, você tem um coworking, grava lá, grava na sua empresa e tal. Perfeito. Agora, é uma dinâmica diferente. Você vai ter esse trabalho de montar e desmontar, né? E aí seu equipamento a longo prazo pode sentir. É porque você, na verdade, já tem um trabalho enquanto produtora mesmo, audiovisual, entendeu? Que beleza. Não era o foco. Não era o foco. É uma coisa que eu fui comprando aos poucos e todo mês eu fui reservando 1.000, 1.500, 2.000, comprando alguma coisa. E aí você começa a montar. Tá com material top. Estamos indo, né? Vocês estão vendo aí, né? A qualidade top do material. Estamos indo. Mas vamos falar um pouquinho aqui do que a gente tem. Estúdio. Cara, vamos começar primeiro... A gente está começando aqui pela parte de cenário, né? Então, assim, tem essa sala. O bom dessa sala ser pequena, pessoal, que dá para provar que você, mesmo com espaço pequeno, você consegue montar seu estúdio. Né? Agora, você vai ter que ficar atento a alguns detalhes, né? Outra coisa aqui, você tem essa mesinha, você optou por uma mesa... Qual é essa mesa assim? Tem um tom? Ela é de pinos. Madeira, né? Não, é uma de pinos. Inclusive, a gente mandou fazer uma outra mesa um pouquinho mais larga e um pouquinho mais comprida, para a gente ter um pouquinho mais de conforto, né? Hoje a gente roda podcast até 4 participantes. Mas aqui fica apertado, né? Não fica apertado, fica no tamanho ok, né? A gente tem mais 2 cadeiras dessas, porque eu gravei um podcast de 2 pessoas. Mas a gente tem os 4 microfones iguais, né? Mais 2 cadeiras dessa.
e a gente grava até 4 pessoas, né? Eu tenho a parte da operação e eu tenho algumas opções de estúdio, que o cara pode gravar dessa maneira, o cara pode gravar com a cortina, né? Pode fechar, pode tapar o cenário, ele pode usar a televisão ou não, se ele não quiser usar a televisão a gente fecha. Cobre, se quiser entendeu? também passa por dentro ali, né? Ou passa por dentro. A gente também tem iluminação na lateral, por exemplo, se o produtor do conteúdo quiser, porque eu sempre me preocupo na personalidade que o projeto precisa ter, né? É uma coisa que quando eu fiz esse estúdio, eu fiz ele para ter opções de cenário. Então a gente tem luz, né, que a gente trabalha com eventos e tem iluminação de show, então eu consigo deixar essa cortina amarela, vermelha, verde, para fazer o cenário, né? Eu vou pedir umas imagens cliente. de podcast sem passar, botar aqui na Tá, tela. aí vocês vão ver como é que conferindo fica. aí alguns podcasts que a gente já fez, né? A gente já fez formatos com sofá, enfim. É o que eu acho mais legal, cara. Eu tô cansado um pouco de podcast de mesa, velho. Sim, do MesaCast, né? Velho, eu tô cansado. Então a gente tem, assim, diversas opções, vai muito do produtor de conteúdo. A gente está aqui disponível para... Eu já tive produtor que, como a gente tem um teto aqui, que dá para você, de repente, pendurar alguma coisa e tal, então já tive bastante opção. Então, tem gente que gosta das pinturas, o que eu faço muito aqui, meu público hoje principal são empresas e profissionais liberais que utilizam o formato de podcast para a produção de conteúdo nas suas redes sociais e criar mais autoridade no digital e fornecer mais conteúdo para suas páginas, né? Então, eu tenho um podcast desde delegados, eu tenho um podcast que é só sobre o universo de delegados e tem um podcast mais representativo de cultura negra, de matriz africana. Pô, isso aqui é o massa, né? Toda hora você aprende entendeu? alguma cultura diferente aí, né? Exatamente. É um grande aprendizado. É o que eu mais gosto de né? trabalhar conteúdo, cara. Que toda vez vem alguém com a mente diferente da sua. E aí você vai absorvendo aquilo ali. aglutinando isso aí, né? Cara, me diz um negócio. Você comprou essas cadeiras aqui. Isso. É a sua escolha, digamos, definitiva ou você pensa em trocar depois? Não, a gente fez inicialmente essa compra das cadeiras gamers por serem mais confortáveis, né? Tem um design também que agrada a maioria, mas a gente tem a pretensão de, no ano que vem, a gente trabalhar com cadeiras mais sóbrias, menos... Gamers. Menos gamers. Não, pode ser até Tipo gamers. assim, menos RGB. Menos azul, amarelo. Isso. A gente vê que tem alguns conteúdos que a gente troca as cadeiras, porque, sei lá, para um conteúdo, por exemplo, tem um conteúdo que eu faço aqui que é um pastor de igreja evangélica. Pastor cadeira gamer é meio engraçado. Entendeu? Aí já não fica tão legal. Mas a gente fez essa opção porque são conteúdos longos, né, que se gravam e precisa de conforto, né? E essas cadeiras deram essa parte do conforto pra gente. Quem senta sempre gosta. Tá, assim. vamos aí pros equipamentos que acho que o pessoal mais gosta. Pronto. Vamos começar pelos microfones aí. Depois a gente vai pras câmeras. Aliás, Beleza. primeiro os microfones. Vamos começar pelas luzes, porque Pronto, tem um negócio muito criativo aqui nas luzes. Isso. eu Então o que notei, acontece? Quando a gente foi desenvolver o projeto, a gente viu, cara, vamos botar softbox, tá, não sei o quê. Mas quando a gente foi fazer o orçamento, ficou caríssimo, né? Porque é uma softbox e o lance do espaço também, né? O espaço e tal. E aí a gente usou, acho que uma das técnicas mais rudimentares da parte de direção de fotografia e iluminação, né? Que é rebater luzes mais fortes no isopor para você suavizar e quebrar um pouco. Eu vou dizer um negócio pessoal, cara. A última vez que eu vim aqui, eu vi isso. E aí sabe o que eu fui? Fui na Pisolar, comprei um igual e hoje em dia eu praticamente não uso softbox. Eu tenho umas 3 lá em casa, mas quando vou a algum cliente que olha assim, bicho, pega uma luz, rebate no teto e vambora. Porque, pô, é muito mais prático. Exatamente. E é barato, agora, né? Você gastou aqui, tipo, sei lá, cada uma dessas. Eu quando comprei uma parecida, gastei uns 40, 50 reais. Então acho que mais ou menos por aí essa cada. foi um pouquinho mais, que essa aí é de 50 watts. Mas foi no máximo 100. Não foi mais do que 100 não. E aí o que acontece? A gente fez um cálculo, né, acho que é kelvins, né? Porque na verdade eu tive auxílio de um diretor de fotografia. Coisa boa. Aqui a gente contratou essa consultoria e aí a gente fez um cálculo, né, de quanto de iluminação a gente precisaria para ter um bom desempenho, né, no material que a gente fizesse. E aí a gente chegou nessa quantidade e essa disposição, inclusive, também foi medida, né? Então, elas estão na posição
que de fato a gente viu para ter a melhor luz possível, né? Deixa eu botar aqui para o pessoal olhar. É. Agora me diga outra coisa, assim, essas... Ele botou aqui umas... Tem quantas aqui? Umas 10 dessa? Tem 14. Pronto. E essas outras luzes aqui, esses canhões aqui, esses Então, eu não vi não. a gente... O que a gente fez? Como é bem versátil, então a gente tem, né, toda a luz branca, pensando em claridade total, assim, né? A gente ainda até tem uns pafrons que resolve para ficar realmente 100%. E a gente também tem um outro tipo de iluminação pontilhada, porque eu sempre via na internet, por exemplo, vocês devem já ter visto o De Frente com o Gabi, quando era tudo preto. Ou aquele cenário, né? eu queria fazer um cenário daquele, Pronto. com fundo infinito, né? Fundo preto infinito. Isso, a gente consegue fazer um pouco aqui. Eu vou... posso fazer agora aqui? Ver aí. Aqui. Esse conteúdo é meio assim, vai fazendo aí, vamos ver. Aqui. Só, não sai não, só a tela tá funcionando, a tela do computador. Aí o que acontece? A gente consegue fechar tudo, não sei se a gente vai conseguir fazer tudo, mas fazer a luz pontilhada só para a pessoa com tudo preto. Ah, isso é legal. Entendeu? A gente fecha todas as cortinas. Lembrei daqueles programas da TV Cultura que tinha quando eu era criança. Você tinha o do Marcelo Tais, que era assim também. Ou, sei lá, quando você vai em interrogatório, né? Filme de interrogatório, aí você tem a luz. Aí a gente tem essa luz mais pontilhada. Essa luz é dessa temperatura, não troca não, né? Isso, é dessa temperatura. Fiquei pensando, se botasse de repente um azul também ia ficar... Entendeu? Um tom mais frio, né? Beleza, legal. A gente tem essa outra opção de conteúdo também, que vai do produtor, né? Aquilo que eu falei. A gente tem uma estrutura, um estúdio, com versatilidade para o produtor de conteúdo melhorar o seu conteúdo cada vez mais. Para não ficar assim, todo mundo com o mesmo cenário, né? E todo mundo com o mesmo cenário. Isso daí... Isso é uma das coisas que me incomoda em ter um estúdio. Me incomoda. Tipo, vai ficar todo mundo com o mesmo cenário. Aí, velho, todos os seus clientes ficam pensando, né? Pô, será que vale a pena ou não vale a pena? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente se preocupou muito isso. E o cliente vai notar isso. E eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais hoje. Eu tenho muito cliente que começou gravando em outros estúdios e veio para cá justamente em busca dessa personalidade mais no conteúdo, né? Porque aqui a gente tem essa possibilidade, essa flexibilidade de desenvolver diversos formatos. Beleza, fomos para... Aqui o RGB, como é que fica? Então, na verdade, a gente traz os par LEDs que a gente tem em ribalta e a gente monta... Bota aqui do ladinho, né? Bota no rodapé da cortina. E aí ele faz aquela luz aqui. Pô, legal, legal. Pronto, vamos para os microfones aqui. Já vi que tem um clima Rode aqui. Pô, toda vez que eu vejo Rode, velho, eu vou falar uma piada. Eu lembro daquela banda dos anos 2000, como é Limp Bizkit. Limp Bizkit. Tem Rolling. Sim. Eu não consigo falar Rode, eu tenho que falar Rode. Mas enfim, temos aí... Esse é o Rode... Esse é o PodMic. PodMic, esse isso. é o famoso PodMic. Tirar aqui para vocês verem. Ele tá bem conhecido no podcast, né? Ele é um microfone dinâmico que me entrega uma resposta incrível, assim, na questão de uma voz de conversação. É um microfone acessível, é um microfone que ele não é um microfone caro, mas ele chega muito próximo do SM7B da Shure. Ou do SM7, desculpa. M7 e M7X. Isso. Não, o SM7B também. Eu acho que nesse nível já tá tudo assim. Para podcast, cara, você vai estar bem servido. Exatamente. Por que acontece? Eu tenho microfones, inclusive, muito melhores lá no estúdio de áudio, né? Para a gente gravar bandas e tal. Mas, assim, fiz uma pesquisa sobre podcast e gostei muito do resultado desse microfone. Esse microfone tem uma resposta incrível, assim, por ser dinâmico também. É o microfone mais indicado para gravação de conversação, porque muita gente usa microfone condensador para podcast e fica... Eu não acho legal. Fica uma porcaria. Aqui você até poderia usar, viu? Por causa da proteção acústica da gente. Mas mesmo assim, veja, qual é o problema de você usar o condenser? O condenser, ele vai pegar muito aberto, né? E você vai vazar a conversa do seu convidado no seu microfone. Isso não é legal. Não que esse não vaza, porque vaza um pouco também. Mas para uma captação individual, você perde muito no condenser. Eu também acho que ele pega muito mais grave do que os microfones dinâmicos.
O O condenser, condensador. pelo Os contrário. tons baixos, não? Não, ele pega mais tons médios agudos. O O condensador. condensador. Porque eu fico Entendeu? pensando assim, toda vez que eu uso o condensador, ele pega muito mais ar-condicionado, esses ruídos assim. Não, então, porque ele pega muito mais frequências médias e graves, ou médios e agudos, entendeu? Ah, tá, beleza. Do ambiente. Ele consegue pegar mais a atmosfera do ambiente. E aí, se você não tiver acusticamente tratado, Se você não tiver. E assim, as pessoas se preocupam muito, ou se preocupam muito pouco com a acústica, entendeu? E assim, veja, você está num conteúdo de podcast, cara, o conteúdo vai estar todo na voz. Obviamente, o vídeo faz a função dele de aproximar a pessoa no papo, mas o áudio, ele é a mensagem que está sendo falada ali. Então, o conteúdo, ele está todo passado no áudio. Então, se você deixar isso aí realmente a desejar, é um erro muito grave. Então, aqui a gente não tem isso. tá. E aí você se preocupa com cabos, você usa cabo do Santo Ângelo, se eu não me engano, né? Cara, na verdade, os cabos... Parou porque tem limite de gravação, mas aí voltamos boa. aqui. Então, os cabos que a gente usa são cabos os mesmos que a gente usa lá no estúdio, que são cabos de tripla blindagem, né, com conectores Neotric. E vocês podem ver aqui. E são... Vou pegar um close aí. São cabos da Tia Flex, que é uma das melhores marcas nacionais de cabeamento. Esse cabo de tripla blindagem evita a gente de vazamento de ruído e tal. Então consegue colaborar realmente com a entrega desse microfone, né? O microfone é bom, mas também se não tiver um cabo legal, você se prejudica. Eu já vi podcast aí com esse microfone que você tá e o áudio, não vou dizer horrível, porque não fica um negócio horrível. Sim. Mas fica um negócio assim, que você saca que não tá tirando o melhor do microfone. Você, pô, tá meio assim, meio estranho esse áudio. Exatamente. E aqui junto com o microfone a gente tem aqui um braço articulado realmente dos mais simples que tem, porque... Mas eu gosto dele porque ele é pequenininho, né? Ele não fica chamando muita atenção. Então, é isso. Por que acontece? A gente já tentou trabalhar com os pedestais de mesa, sem precisar do braço, mas eu sinto que ele encurta mais o papo, porque todo mundo vai querer ficar assim na mesa. E fica batendo né? na mesa também. E fica batendo, e ele capta tudo. Então, o braço deixa a pessoa mais leve, a pessoa fica mais despojada. Como é um papo longo, então eu gosto mais do braço, e a gente optou por esse porque ele é mais compactozinho, ele é menos agressivo na imagem, sabe? É barato também. É barato, a gente tá falando aqui um negócio de 40 conto, entendeu? E ele eu só não gosto porque ele fica meio com essas molazinhas expostas, mas assim, meio que... mas assim, ele polui pouco a imagem. Não, isso é verdade. Dos que eu já vi por aí. Tem os da Rode mesmo, que é um negócio... muito grande, né? Mais pra rádio e tal. A gente até viu que tem uns menorzinhos, e a gente tá, no ano que vem, querendo dar uma mudada no setup. E aí a gente tá mapeando, mas esses atendem muito bem. Eu gostei de uns que eu vi no Flow, que eles usam que é meio que retinho então, assim. é esse daí. Aí tem uma versão dele que é bem pequenininha, porque ele é todo articulado mesmo. E aí você pode usar ele mais reto, assim. E aí Só que ele não mesmo faz essa assim, curva, é assim. isso, não faz essa curva e ele é furado na mesa. Tem esse detalhe aí, Tem na esse mesa. detalhe. Ou tem uns que até não é na mesa, mas assim, você tem que botar do outro lado da mesa para vir para cá. Você não bota num canto assim. E mesmo assim a mesa também fica poluída. É isso aí. Agora vamos para interface de áudio aqui. O que é que você tem de mais? Porque não é só microfone, né? Aí a gente tem, né, os esse 4 áudio aqui, você joga onde? Tal. Então, o áudio, ele vem aqui, porque eu deixo bem arrumadinho aqui embaixo. Você deixa bem discreto. A gente preferiu justamente pela questão da qualidade, né, do áudio, a gente preferiu trabalhar com uma interface de áudio realmente. A gente não trabalha com mesa de som, porque, enfim, não tem como comparar a entrega de uma interface de áudio com a mesa de som. Então a gente... Né, a não ser que seja uma mesa que é interface e tal. Tem, por exemplo, eu estava vendo agora uma que eu estou pensando em comprar. Você já me disse se vale a pena ou não, que é aquela da Rode. É muito boa, é a Rodecaster. Só que é o quê? Mas ela é muito 7.000 conto, O lance, veja, porque repare, eu pensei em comprar essa interface, questão de versatilidade, entendeu? Porque aqui eu posso gravar aqui um podcast, mas aqui eu posso gravar uma guitarra, um baixo, posso gravar qualquer coisa.
E uma mesa de som, a Rodecaster, por exemplo, que é excelente a mesa para podcast. Mas para outras coisas ela não entrega. Não vai pelo servir tão preço bem. que ela dá, entendeu? Acho que é uma mesa que custa acho que R$8.000. Não, você compra por 6, 7. Então, nessa faixa aí. Então, por exemplo, aqui já é uma interface que custa seus, sei lá, 4.000. E ela tem 4 entradas aí. Ela tem 4 entradas Isso e tem uns prés muito bons e Pô, tal. aí é bacana. Então, assim, ela recebe em qualquer DAW de áudio profissional mesmo. Tipo, se eu tiver algum problema lá no estúdio e quiser colocar um Pro Tools aqui e trabalhar com ela, eu consigo de uma boa. Qual o modelo dela mesmo? Ela é uma Behringer Euforia UMC 404. Beleza. Entendeu? Beleza. Então aqui a gente consegue tirar uma qualidade muito mais que esse microfone. Inclusive esse microfone eu já gravei música com esse microfone da Rode, por exemplo, entendeu? De podcast, mas como ele é dinâmico, para uma voz mais potente, mais com muito punch, ele consegue segurar legal e não rachar a voz. Se você quiser gravar a Bíblia do Cid Moreira também, rola vai ficar legal também, aí. Entendeu? Que é um microfone que não racha a voz, assim, sabe? Ele segura legal. Então tem essa interface que a gente usa aqui para os 4 microfones, que geralmente é o formato que a gente utiliza para o podcast no máximo. E aqui na Operação Mais, a gente tem uma T-Mini, onde a gente faz os nossos cortes. É a Pro, é a ISO, é a T-Mini, a T-Mini. É a T-Mini. Eu não quis... Eu também tenho uma dessa, é a que serve. Velho. Eu peguei uma dessa aqui, porque a diferença dela para Pro é só o preview. Essa a aí, mais, só. entendeu? Eu aqui não uso fone. E na época, assim, tem um contexto aí também. Na época, essa mesa aí tava custando, foi 2020, né, que você deve ter comprado, tava custando seus 3.000 e pouco. Exatamente. Né? Se você comprasse no exterior, você poderia pegar uns 2.500. Hoje é que ela tá uns 2.000, acho. É, né? a Pro tava 4.000. Então, assim, Sim, você tinha uma diferença só por causa do preview. sim. Não, joga aí no monitor. E assim, aqui, como eu falei, o público da gente é mais um público de empresa, é mais um público de profissional liberal. Aqui eu tenho muito poucos produtores de conteúdo que têm esse conteúdo como meio de vida, né? Eu tenho mais clientes que utilizam o formato como conteúdo. Para vender algum produto, para vender curso, para vender consultoria. Mas assim, não é um cara que depende da audiência para viver, né? E aí, por esse sentido, são pessoas que não têm muita experiência, né, com a câmera, né, de engessar um formato. Então, eu não uso fone, né, porque senti que os clientes ficam presos. Apesar de eu ter os fones, porque a gente tem no estúdio de áudio profissional, mas eu preferi não usar porque deixa a pessoa travada. Cara, vou ser sincero, toda vez que eu gravei podcast em áreas externas, eu não vou dizer ninguém, só uma pessoa perguntou, tem fone? Porque a maioria prefere sem mesmo. Porque trava a pessoa. Eu não sei, além disso, tem o fato da pessoa assim, dá pra gravar, velho, pra que eu preciso do fone? Não, e outra coisa, pô, porque na verdade é só um retorno dela. Na questão do áudio, porque você não vai mandar o sinal, veja, você não vai mandar o sinal, o volume dela, o mesmo que você vai mandar para transmissão. Você vai botar só um retorno para ela. Ela tá aqui, tá se ouvindo, então... pelo menos aqui eu não gravo com muito barulho, assim. Eu tenho uma sala tratada. Então a voz a gente tá conversando aqui e tá 100%. Tá indo, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Aí a gente não usa por essa questão. Vamos lá para finalizar aqui com as câmeras agora. Você tem 3 câmeras iguais aqui, né? Isso, exatamente. É a SL3, não, né? Na verdade, essa câmera é a SL3 aqui no Brasil, só que nos Estados Unidos, na Europa, ela é a 250D. Então, para vocês terem uma ideia, é a mesma câmera que eu estou usando aqui para filmar esse podcast. Aqui você usou a lente, é a lente do kit aqui. É a lente do kit. Por causa da abertura. Na verdade eu tenho uma outra lente, uma 10-18. Eu tenho uma 10-18 para, se eu quiser abrir mais, né? Mas no formato de podcast, que eu gravei recentemente agora um podcast aqui, antes de começar aqui a gravação com vocês. E aí, tipo, eu não preciso, sabe? Eu limito a imagem mais ou menos aqui na mesa, assim. Então, essas lentes, elas conseguem me atender. E assim, como é bem iluminado,
também me entregam uma resposta Essas muito lentes, boa. normalmente a gente acaba, o fotógrafo, o filmmaker acaba comprando uma 50, 1.8. Sim. Eu estou usando a 50 1.4 aqui, porque como você grava em ambientes diversificados, você fica Sim, preparado. são versáteis, exatamente. Mas assim, se você está num ambiente muito bem Controlado, preparado, né? essa lente aí vai servir bem, vai servir mesmo. A gente vai fazer o próximo investimento aqui no estúdio é trocar essas lentes. A gente vai manter as câmeras. Vai manter as câmeras a priori, mas a gente vai trocar as lentes. Assim, trocar não, a gente vai ter outras lentes de opção, né? Uma 24, uma 35. Cara, eu vou dar uma entendeu? dica para você ao vivo aqui, depois você Vamos olhar. lá. Eu vi umas lentes, que aqui dá para usar lente manual. Você Sim. não precisa usar tanto foco automático, essas Sim. coisas. Eu tô vendo as lentes no AliExpress chinesas, que são assim, são manuais, mas são lentes de R$300, R$400, e abertura 1.4, 1.8, 20 milímetros, você olha assim. Massa. É umas lentes para ficarem de olho, porque, Massa. enfim, né? A gente quer, opção, né? aí a gente quer trabalhar um pouquinho mais com lentes mais claras realmente para que a gente possa ter uma qualidade um pouquinho maior, que a gente Mais trabalha nítida com também, ISO. às vezes, também. Mais nítidas, a gente trabalha com menos ISO, entendeu? Aqui a gente consegue trabalhar com ISO 400, entendeu? Não, está perfeito. Para mim, essa SL3, ela só começa... Vou chamar ela SL3, mas ela só começa a ficar ruim quando passa do 800. Sim. Até 800, É, só passe se precisar, né? exatamente. Beleza. Tem mais algum detalhe aqui que você quer mostrar, cara? Cara, Algum aqui na operação a gente tem um computador, um AMD, a gente usa AMD aqui, com placa de vídeo, Pô, é legal, hein? bem preparada. Eu acho Dá que pra rodar aquele... Não sei se a AMD dá, né? Dá pra rodar aquele... Porque a NVIDIA... Não, é a NVIDIA que dá pra fazer isso. Dá pra rodar Isso. aquele software de streams da NVIDIA. Já rodou? Isso. Não. Pô, eu usei lá em casa, cara. Aqui a placa de vídeo da gente também é AMD. Aquele que você pega o olho É a Radeon. e joga pro lado, parece bruxaria, velho. Eu assim, caraca, fica um pouco estranho. Sim. Mas é um negócio, assim, ele é ao vivo, ele tá pegando o olho e colocando na tela ao vivo, velho. Agora, o de redução de ruído eu acho muito bom, velho. Sim. Porque eu gravo na avenida, né? Sim. E às vezes eu boto pra tirar o som dos carros. Fica legal, né? Funciona. Pronto, aí a gente utiliza o OBS como sistema de transmissão, né? E na parte de áudio a gente tem Pro Tools, a gente tem alguns outros softwares, outras downs. Uma coisa que é legal aqui é que você não vê muito cabo por aqui, é bem organizado, tem um tapetezinho. E você botou aqui na também. parede, ó. A gente tem câmeras, aqui as câmeras aqui na parede. Isso aqui você mandou fazer, você comprou. Mandei fazer. Foi no ferreiro aqui da cidade, falou, fui assim e tal. num ferreiro, Pô, já tinha visto. eu acho que eu vou usar um negócio desse em casa, cara. Entendeu? Então, aqui eu tenho mais ou menos o controle. É diferente, assim, eu acho que talvez de outros estúdios. Aqui eu tenho pouco espaço para as pessoas ficarem assistindo, então geralmente os convidados ficam Abre a janelinha aqui, ó. Mas aqui Copa, geralmente é a Copa, que aí né? a Copa fica aí na Copa. Mas aí tem o ar-condicionado e tal, mas geralmente assim, quando vem uma outra pessoa, dá pra botar a cadeira aqui, como tá essa aqui, que tem uma pessoa aqui, né? Não dá pra ter uma torcida, né? Não dá pra ter uma torcida, até também distrai o papo e tal. E aí a gente tem a recepção que pode passar também, bota o link lá e o cara pode ficar assistindo lá. E essa é o Estúdio Badalando aqui. Parabéns aí, cara. Esperando todos vocês que queiram aí desenvolver conteúdos para internet, podcast, a gente está disponível aí para trazer uma solução extremamente rápida, eficaz e profissional. Beleza. Valeu. Vou só finalizar o vídeo aqui. Eu não sei se eu estou no foco. Devo segurar. Cuidado com segura em cima, não segura aqui embaixo. Pessoal, obrigado. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal. Se vocês precisarem de dúvida para montar estúdio, para, sei lá, gravar seu podcast, deixe os comentários, entre em contato comigo. Tanto aqui ou lá no Instagram. Eu não gosto de falar Instagram no YouTube, porque eu acho que o YouTube vai acabar cortando a recomendação. Mas enfim, tá tudo na descrição aí, todos os contatos para você falar com a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.